Fala, torcida palmeirense! Sejam bem-vindos ao Conexão Alviverde, o mais novo canal do torcedor palestrino no YouTube. Hoje tem, hein? Hoje tem São Bernardo e Palmeiras, duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2025, logo mais às 20h30 no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. É o Verdão na luta pelo tetracampeonato estadual. E o Conexão Alviverde está no ar com as últimas notícias do Palestra e a expectativa para esse confronto importantíssimo. É mata-mata, meus amigos, e pro Palmeiras é ganhar ou ganhar. Eu sou o Porco Louco e se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Aproveito para deixar os créditos para a equipe do Sport TV, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Ô, Mansur, quem não vai pular carnaval é o Vitor Roque, né? Porque vai chegar aqui, já vai ter que começar a fazer exames, iniciar os treinamentos, embora ele já esteja até com ritmo de jogo, porque vinha em plena atividade no meio da temporada espanhola e deve chegar já louco para estrear, não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Alex, todo mundo que assiste a gente, bom carnaval para todo mundo. E antes do carnaval a gente fala um pouquinho de futebol. É isso aí, durante também. Durante também, porque vai ter time jogando partida decisiva de estadual, enfim, futebol não para. É uma contratação... Primeiro, assim, duas sinalizações. Eu acho que a gente vai se acostumar com esses valores. Não vou dizer que o futebol brasileiro vai seguir batendo recordes e recordes, mas esses valores vão ficando mais habituais no futebol brasileiro. A casa dos 20 milhões de euros, especialmente ali no alto da pirâmide, a quantidade de dinheiro que circula hoje na elite do futebol brasileiro, nos times mais ricos do país, hoje permite esse tipo de investida num clube, por exemplo, como o Palmeiras, que para mim passou por diferentes etapas. O Palmeiras montou uma base que foi super campeã, durante muitos anos fez ajustes, durante muitos anos foi abrindo espaço para os jogadores da base, e aí quando você junta reestruturação financeira de um clube hoje estruturado financeiramente. Vendas importantes que o clube fez pelo ótimo trabalho que faz embaixo. Né? Mudança de patrocinador, né? Com a saída do patrocinador antigo, aumento dos valores pagos pela... Tudo isso deu ao Palmeiras um preparo para que ele, com segurança, fosse ao mercado fazer esse tipo de investida. Porque, nesse momento, parte do que era uma espinha dorsal antiga foi dando lugar agora à necessidade de fazer investimentos maiores. Renovação também, né, uma renovação natural. Jogadores que cheguem, não mais ajustes de elenco, mas jogadores que se estabeleçam como titulares. Então, tudo isso, no contexto do Palmeiras, explica esses valores. E o futebol brasileiro hoje, alguns clubes me parecem prontos para esse tipo de investida. Acho que o Vitor Roque chega como um jogador, para mim, eu espero um impacto elevado. Até acho que a ida dele para o Barcelona era problemática em dado aspecto pela forma de jogar, pelo que ele ia encontrar de contexto. Esperava até que ele tivesse um pouco mais do Betis, mas não acho que os números dele sejam terríveis. A cada 3 jogos, mais ou menos. Ele é um jovem ainda, bastante jovem. E acho que o Palmeiras monta um time que tem uma característica que, para mim, pode ganhar muito jogo, que é um time muito forte nas duas áreas. Quando o Palmeiras tiver Paulinho e Vitor Roque numa extremidade, Gomes com Murilo, Naves, eventualmente, enfim, e um goleiro como o Everton, ele é um time muito forte nas duas extremidades do campo. Isso, por si só, já é um passo para ganhar muito jogo. Fora que, né, Mansur, tem caras que podem desequilibrar a qualquer momento nas beiradas também. Né? Porque o Estevão até o meio do ano, mas é evidente que enquanto ele talento estiver, descomunal. Né? Tem o Estevão, enfim, é um time que está se montando aí. Ô, Alex, eu vejo conversas, né, de torcedores, de palmeirenses, de jornalistas, sobre com qual segurança o Palmeiras fez esse investimento no Vitor Roque, tendo em vista que ele não conseguiu, né, jogar no Barcelona. Claro que o Mansur falou sobre o ambiente, né, qual é a realidade que ele encontrou no Barcelona, de ter um cara que não é poupado nunca na posição dele, um cara do tamanho do Lewandowski, né, muito difícil, e era natural que ele não tivesse tantos minutos. Já no Betis, conseguindo jogar um pouco mais, ainda assim não explodindo como a gente talvez esperasse que ele pudesse, embora, de novo, né, a idade é muito, um jogador muito jovem ainda.
Qual a segurança que o palmeirense pode ter que o Vitor Roque chegará aqui com um grande impacto? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Tome água, né? Beba com moderação, mas a gente sabe que água vocês não, têm né? pouco. A água tome bastante, não precisa ter água moderação, sem moderação, né? Coxa o Até pau. porque tem lugar que tá chovendo bastante, mas aqui no Rio tá muito Mas seco. toma algo pro fígado também, gente. Que Deus me livre e guarde, hein, cara? E anda de carro alternativo, táxi, né? Não dirija. Não dirija. Esse é o principal. Cara, primeiro assim, é um acerto, acho que dos dois, né? Porque a segurança de um negócio, de um investimento desse tão grande, eu também teria. Na condição, lógico, do Palmeiras. E por que da segurança? Além do talento, ele é um jovem disposto, ele é um jovem pesudo, né, vamos dizer assim, sobre a questão de competitividade. Ele é um cara que ele tá querendo ainda construir a carreira dele, ele tá bem no início. Tá estabelecido, né, Alex? Eu acho que não tem a questão de frustração da questão do Barça, porque da maneira que ele chegou tinha um Lewandowski. Se não tivesse o Levo e ele tivesse jogando lá, ele poderia ter causado o impacto que era esperado, de repente, né, para se encaixar nessa maneira. Ou não, a gente nunca vai saber. Só que esse passo de voltar para o Brasil eu não vejo como um passo atrás, porque o Brasil, e a gente pode falar agora de um recém, que foi a questão do Luiz Henrique, e coincidentemente vindo também do Betis, e a gente falava isso, né? Ele pode se desabrochar ainda mais confirmando isso num grande time que tem hoje realmente o Palmeiras. Hoje eu não vejo, se for ver fragilidade nessa equipe do Palmeiras, eu não vejo. Então eu acho que o torcedor do Palmeiras ele pode estar sim, porque ele é uma das grandes possibilidades, já reais, mas de uma possibilidade de grande 9 que a seleção brasileira pode ter, né? Então o torcedor do Palmeiras eu acho que tem que estar animado. Se teve condição, e como o Palmeiras construiu isso desde a administração Paulo Nobre, Isso, de uma maneira profissional. O que é profissional? É sem sacanear o clube, nós falamos, né? Isso é profissional eticamente Inclusive, dizendo. Paulo foi muito criticado lá atrás. Né? Quando então, esse processo começou. Porque a gente vê que os clubes eles arrecadam, só que ao mesmo tempo acontecem coisas aí de desvios, de sacanagem, vamos dizer, com os clubes, que é o que fere o coisa, porque eles pensam que é dinheiro de ninguém. Então, desde lá para cá, o Palmeiras construiu isso, investiu bem na base para se fazer dinheiro e ser autossustentável e poder hoje, é um luxo poder ter condição de investir num jogador com esse valor, mas com um jogador importantíssimo, cara, gigantesco. Eu acho que a possibilidade dele aqui no Brasil de ser realmente, de se colocar numa condição de ser um 9 importante para a seleção brasileira. E que está querendo voltar a estar no radar, porque vejam vocês, daqui a pouco a gente vai falar sobre seleção brasileira, o Dorival divulgou essa lista com 52 nomes, é tanto nome que eu achei que até o nome do Alex fosse estar na lista, né? Mas o Alex separou, né, Alex? Avisou o Dorival que parou. Já faz um tempo. Tem muito jogador na lista lá. Mas o meu era para catar bola, assim, hoje em dia. Tá bom também. E aí é o seguinte, ele precisa voltar ao radar, porque nem nessa lista extensa, com tantos atacantes na lista, o Vitor Roque não aparece. Veja que lá no começo se imaginava que numa lista com tantos nomes, numa lista de 52 jogadores, ele pudesse estar nessa pré-convocatória, né? E a gente está vendo o retorno do Vitor Roque. Há outros jogadores que foram à Europa, se aventuraram, não tiveram tanta sequência, tantos jogos e acabaram retornando ao futebol brasileiro. O famoso bateu e voltou. Olha só, a gente separou alguns exemplos aí para vocês, olha. Começando com Bruno Henrique, né? E todos esses jogadores aqui são jogadores que voltaram e causaram impacto nos seus retornos ao Brasil, tá? Bruno Henrique, por exemplo, olha, lá em 2016, 2017, jogava no Wolfsburg da Alemanha, lá fez só 17 jogos, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Voltou para o Flamengo, se tornou um dos maiores jogadores da história do clube. Gabriel Barbosa, o Gabigol, passou por Inter e Benfica. No total, fez só 15 jogos. Ele voltou pro Santos antes, depois o Flamengo. Fez só 15 jogos, marcou 2 gols, né, entre as temporadas 16 e 17, aí voltou ao Santos. Foi artilheiro no Campeonato Brasileiro e depois foi ao Flamengo, se tornou ídolo, um dos maiores da história também do rubro-negro. Guilherme Arana jogou um pouco mais, primeiro no Atalanta, depois no Sevilha da Espanha, fez 29 jogos, 2 gols, 3 assistências, entre as temporadas 18 e 19, voltou pro Corinthians antes, né? Ou voltou direto pro Galo? Não, voltou pro Galo? Galo. Voltou direto pro Galo, né? Voltou direto para o Atlético e está lá até hoje, né? Está no radar da seleção brasileira, inclusive.
Paulinho ficou bastante tempo lá, mas jogou pouco, né? O Paulinho... Uma lesão muito séria, né? Isso. Uma temporada quase inteira. Isso, mas não conseguiu se firmar no Bayer Leverkusen, jogou pouco, marcou só 9 gols entre as temporadas 18 e 22, né? São quase 4 temporadas, com 9 gols e 4 assistências, e causou tudo que a gente viu aí no Atlético nessas últimas temporadas. O Pedro, na Fiorentina, só jogou 4 jogos. Foi ao futebol italiano, não conseguiu sucesso. Lá também tinha o Vlahovic, né, que era o centroavante titular da Fiorentina na época do Pedro, que é um grande jogador, está na Juventus hoje. 4 partidas, não marcou nenhum gol, veio ao Brasil e está fazendo sucesso no Flamengo. Yuri Alberto foi à Rússia, ao Zenit, só 15 jogos, 6 gols e 3 assistências. Os números não eram ruins, né? Mas aí o Corinthians foi lá e conseguiu contratar o Yuri Alberto. Tá jogando muito bem, está inclusive nessa pré-lista do Dorival. Luiz Henrique jogou mais, né? Ele começou muito bem no Betis, depois perdeu um pouco de espaço, foram 64 partidas entre 22 e 24, com 4 gols e 10 assistências. Dá para dizer que a carreira do Luiz Henrique foi a melhor desses jogadores na Europa, né? E depois o Vitor Roque, entre Barcelona e Betis, fez 49 partidas, mas é uma minutagem bastante baixa, especialmente no Barcelona. No Betis acabou conseguindo jogar mais. Poucos minutos, né? Dessas 49 partidas, mais de 30 são no Betis. Então ele fez aí algo em torno de 15 jogos no Barcelona. No total, 9 gols. A ver qual será o impacto que ele causará agora no Palmeiras. Então, vejam que jogadores que não tiveram sucesso na Europa, não conseguiram espaço, não conseguiram jogar, vêm ao futebol brasileiro e todos nesses casos aí conseguiram impactar. Então, acho que isso também é algo importante para que o Palmeiras se olhe para o passado e olhe com perspectiva boa para o futuro, né? Eu acho que tem 2 questões aí nesse painel. A primeira é, em outros tempos, se a gente volta 20 anos, talvez nem precise voltar tanto, muitos desses jogadores, após a primeira experiência com não tantos jogos, sem tantas oportunidades, ou sem o sucesso ou o impacto que a gente imaginou, iam para outro mercado alternativo da Europa e não o Brasil. Uhum. Porque a nossa capacidade econômica aqui para absorver esses jogadores não é a mesma de hoje. Hoje, o mercado brasileiro ele é mais atraente do que muitos outros mercados, para onde antes esses jogadores iriam. Uma Ucrânia, Perfeito. Grécia, enfim. No fim de tudo, o lado financeiro, ele conta sim. Claro que conta. Claro. E acho que com isso, a vinda desses jogadores e o lado financeiro também melhora o lado técnico, que também torna o campeonato mais atraente para o jogador se provar aqui. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é assim, eu acho que não é só uma questão de qualidade. É evidente que você lá numa Liga dos Campeões, numa Liga de Elite, você se prova semanalmente contra muitos dos melhores jogadores do mundo nas suas posições. E aqui você tem um nível de competitividade que ainda é abaixo das principais ligas do mundo. Isso é um ponto. Mas eu acho que tem um aspecto humano aí que precisa ser considerado. Eu estava pegando alguns desses jogadores aqui. O Paulinho sai com 18. O Gerson, que nem está aí na lista, mas saiu com 18. Vitor Roque com 18. Gabigol saiu com 19. Os que saem um pouco mais adiante com 20 para 21 anos. É uma fase da vida em que você está se formando, amadurecendo. Tem menos paciência? Passa por transformações importantes na sua vida. Você é um jovem e você precisa passar por todas essas transformações num clima diferente, numa sociedade diferente, onde muitas vezes você sofre com xenofobia, com racismo, com uma convivência em que você precisa se provar, você precisa se impor. Não é tão simples assim. Não é só uma questão de medida da sua capacidade como jogador de futebol. Tem uma série de outros aspectos. Então é normal que num primeiro momento não aconteça. E é que cada vez é mais difícil para a Europa buscar aqui o jogador que já se provou lá e ultrapassou uma certa idade. Isso causa uma ansiedade no jogador. E ele quer sair na primeira oportunidade. É absolutamente natural. Agora, muitos desses, ao voltarem, de repente, mais maduros, poderiam ter sucesso numa volta. Só que o mercado hoje não os pega tanto. Mas eu acho que tem muito de um aspecto humano. Você passar por uma fase de amadurecimento na sua vida, muito jovem, 18, 19 anos, para uma sociedade totalmente diferente, com obstáculos que vão além do futebol no seu dia a dia. Faz diferença. Por exemplo, o Alex foi mais velho, né, Alex? Você não foi jovem, assim, para a Rússia, né? 26 para 27, já tinha uma carreira... diferente. E outra coisa, né, Alex? Você já tinha uma carreira estabelecida no Brasil. Você já era conhecido aqui. Você sabia que caso não desse certo na Rússia, você voltaria aqui e o mercado estaria completamente aberto para você, inclusive de grandes times.
Então, acho que, imagino que fazia com que você jogasse mais tranquilo também do que um jovem que está saindo com 18 anos e não fez praticamente nada na carreira ainda. E para você ver, naquele momento, antes de eu sair do Inter, se o Inter tivesse feito um esforço a mais, não que não fez porque não queria, não fez porque precisava me vender, porque eu já estava ali há 5 anos e senão ele não iria lucrar. Como eu terminei 2008 como o meu melhor ano, que é onde fui jogar para frente, seleção brasileira e tal, e vislumbrando uma Copa do Mundo 2010, se eles tivessem minimamente uma ideia de ficar comigo nessa questão, pode ser que eu tivesse ficado. Então eu acabei indo para a Rússia, que no começo eu falava que eu não queria ir para a Rússia e Ucrânia, porque você queria o outro. Eu já tinha passaporte italiano, lógico. Europa Ocidental, não para Oriental, né? Só que daí chega num momento que às vezes você é obrigado a tomar uma decisão. Esses meninos, a diferença é que também ficou muito inflacionado. E hoje para os clubes também fica impossível você não aceitar uma proposta de 18, de 15, 20 milhões de euros. Eu sou da época que o Kaká saiu daquele jeito por 8 milhões de euros. Né? Então tudo se muda. Lógico que o fato de você estar um pouco mais velho, mais vivido, você tem uma cabeça melhor, até para chegar lá, já chegar dando mais certo. Lógico que chegar dando certo na Rússia é mais fácil do que no Barcelona, do que em outro lugar, mas ao mesmo tempo você vai muito mais tranquilo. O projeto, às vezes, como o futebol brasileiro está muito bem, o Mansur levantou de uma maneira, acho que muito pertinente, eles vão, mas se não der certo eu volto. Não é que não tem resiliência, mas o fato de você poder estar aqui em casa, também sendo bem remunerado, a gente já falou outras vezes, é igual o mercado mexicano. O mercado mexicano paga-se muito bem para os mexicanos. Lá eles vivem bem e vivem em casa. Às vezes você vê poucos mexicanos fora de lá. Então o futebol brasileiro hoje se tornou realmente atraente. Lógico que o lado frustrante, lógico que dá vontade de você chegar lá e dar certo, insistir lá em dar certo, porque a maioria deles ficou pouco tempo lá, né, cara? Mas ao mesmo tempo, sair com 18 anos, 19 anos, não é fácil, cara, é muito diferente. Pois é, vamos dar uma olhada então nas 5 maiores compras do futebol brasileiro, porque o Vitor Roque agora está no topo, né, das negociações envolvendo times nacionais, né? O Vitor Roque foi comprado agora por 154 milhões de reais, né? E a venda é a compra mais cara de times brasileiros. O Almada agora tem a segunda posição com 137 milhões. O Paulinho veio por 115 do Galo para o Palmeiras. O Alcaraz foi comprado do Southampton, da Inglaterra, pelo Flamengo por 110 milhões de reais. E o Luiz Henrique veio do Betis para o Botafogo por 100 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, bom que o Brasil se você for ver a questão do Flamengo, de falar o Alcaraz não deu certo. Gente, faz parte. Não é o montante que vai fazer com que... Depende do momento que você chega no clube. Ele também é um jovem que veio jogar aqui no Brasil e acabou saindo. Mas os outros três, vamos ver agora o Vitor Roque, né? Mas o Almada, Paulinho e Luiz Henrique, você pode já colocar como sucesso. Um bom impacto. Vamos dar uma olhada, então, falando sobre as quartas de finais do Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o São Bernardo. O jogo que vai acontecer lá no 1º de maio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O São Bernardo é o mandante, o Palmeiras deve ir a campo com essa formação aqui, ó. O Everton no gol, Mike na lateral direita, Naves e Murilo, Gustavo Gomes fora, né, lesionado, na zaga, e o Vanderlan na lateral esquerda. Meio campo com o Richard Rios, M. Martinez, Facundo Torres, Rafael Veiga, Estevão, Flaco Lopes. Esse o provável Palmeiras. Estevão possivelmente mais por dentro, será? Será? Vanderlan abrindo pela esquerda, jogando Veiga e Estevão para dentro, Facundo Torres na direita. O Facundo, ele jogou pela direita, né, nos últimos jogos. Estou imaginando que é onde ele está mais habituado. Eu acho que deve ir o Veiga centralizado, eu acho que vai num 4-3-3 ali, né? Deve trazer o Estevão na esquerda, onde ele gosta, e o Facundo o Estevão na direita e o Facundo na esquerda, né? Na esquerda? O Facundo jogou na esquerda nos jogos passados. Isso aí não é o problema, se a gente for olhar, ele estando com bola, né? Sem bola, não é possível que o Veiga vai estar por dentro e vai deixar esse corredor só para Vanderlan e Richard Rios. Né? Então, como que ele vai equilibrar isso daí? Pode ser que o Facundo venha aqui pelo lado esquerdo e acompanha. Embora seja mais habituado a jogar do lado direito também, como o Estevão. Né? Lógico que fica, imagina, você ter Facundo e Estevão para aquele lado e Mike ainda passando por fora, é um lado fortíssimo. Só que o ajuste sempre tem que ter. Pode ser que o Veiga ele não passe desse quarto de
ele seja esse meia aqui aberto, mas vindo muito mais para dentro, mas também ajudando nessa recomposição. Mas confesso que essa formação me soa um pouco estranha. Eu acho que é mais provável um 4-2-3-1. Eu acho que sim. Com o Facundo Quase sempre na foi esquerda. assim, né? O Abel não é de fazer. Organizou sempre o uma melhor partida do Veiga, né, cara? Ele tem que estar ele por dentro para a chegada dele na área, né? Então, a ver o que o Abel fará. E aí, torcedor? Será que o técnico Abel Ferreira pode surpreender na escalação? Ou o Verdão vai com o sistema de jogo habitual? O meu palpite é São Bernardo 0, Palmeiras 3. Deixe a sua opinião e também o seu palpite nos comentários. Eu, Porto Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!